Zé Paulo, Pedro, Rafael, nossos ouvintes, já está na linha com a gente. Adriano Pires, que é sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um dos maiores especialistas no setor de energia, especialmente petróleo e gás no Brasil. Adriano, obrigada por falar aqui com a Rádio Bandeirantes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está dizendo aí que a turma dele afirma que dá para reduzir o preço do gás em até 40% em 2 anos. É possível isso mesmo? Bom dia, Thaís. Bom dia. Olha, eu acho que existe assim, uma preocupação muito grande e uma pressa em anunciar a queda do preço do gás, né? Se o governo, né, conseguir implantar as medidas, né, que estão lá no acordo entre o CAD e a Petrobras, né, da Petrobras vender todos os ativos, empresas que ela tem na distribuição de gás, no transporte de gás, e se também as medidas regulatórias anunciadas forem bem implementadas, como acesso aí às infraestruturas, estou falando de gasodutos, né, unidades de processamento de gás, você vai ter um choque de oferta, né? Porque preço só cai, né, Thaís, quando aumenta a oferta. Agora, esse choque de oferta ele não vai vir de imediato. Esse choque de oferta vem lá do pré-sal. E essa quantidade de gás que vai ser consumida, eu espero, pelos brasileiros, ela chega daqui a 6, 8 anos. Então, eu não acredito, né, em queda do preço de gás nos próximos 2, 3 anos. E sim, se tudo der certo, como eu falei anteriormente, as medidas forem bem implementadas, com certeza daqui a 6 anos a gente começa a ter uma queda no preço de gás, né? Porque concorrência, né, e aumento de oferta normalmente levam ao preço a cair, né? Agora, se vai ser 40%, 30%, 20%, realmente é difícil a gente falar, porque é o mercado que vai decidir. Adriano, eu derivaria agora depois a gente pode voltar ao gás, mas me pareceu muito importante ontem também a notícia da venda, né, de ativos da Petrobras na BR Distribuidora, que não tem mais o controle da nossa maior estatal. De que maneira isso vai repercutir junto ao consumidor? É isso que interessa, né? Aquele que paga. Lógico. Eu acho que ontem, quer dizer, a Petrobras deixou de ser a controladora da BR, né, e passou a ser o sócio relevante, né? Isso é um movimento que existe hoje no mundo, né? Que é você criar grandes corporações, né? As corporações onde você não tem um acionista majoritário, né? Você dilui a ação da empresa e às vezes você tem 1 ou 2 acionistas relevantes. Eu acho que para o consumidor brasileiro é muito bom você ter feito essa privatização, né, da BR. Por quê? Porque a BR agora passa a ser uma empresa que pode competir em igualdade de condições com outras grandes distribuidoras, a Ipiranga, a Raízen, e a concorrência, né, é muito boa, porque é a melhor proteção que o consumidor tem. Então, acho que a BR privada, ela vai poder dar serviços de maior qualidade, ela vai poder ser mais eficiente, e isso vai refletir tanto na qualidade do serviço que o consumidor vai ter nos postos de revenda, como possivelmente até, quem sabe, numa redução de preços. Adriano, uma pergunta aqui para tirar uma dúvida. Quando o governo se desfaz dessas ações, é claro, ele recebe a quantia pelos 30% das ações vendidas, tinha um pouco mais de 70%, passará a ter um pouco mais de 40%, 24% e qualquer coisa cada ação, né? Então ele vai receber essa quantia pelo que foi vendido. E tem algum prêmio, algum valor? Geralmente quando essas transações são feitas tem ali de 20% a 25% que o comprador paga de volta para o Estado. Tem algum prêmio que é pago junto com o valor dessas ações? Não, pelo que eu entendi da operação de ontem, não tem esse prêmio não. Quer dizer, a Petrobras está botando um pouco mais de 8 bilhões no caixa, né? Para a empresa é muito importante, né? Que a Petrobras continua, quer dizer, a gente não pode esquecer que a Petrobras foi praticamente quebrada no governo do PT, né? Principalmente no governo da presidente Dilma, e esse dinheiro vai ajudar também para recuperar as finanças da empresa que continua correndo atrás de ter uma alavancagem em torno de 1,5%, como as grandes petroleiras. Então, eu acho que não vi, pelo menos, quer dizer, que haja esse prêmio. Eu acho que o valor vai para o caixa da empresa e a empresa vai usar isso da melhor maneira que for para os seus acionistas. Adriano Pires, é o Pedro Campos, bom dia. Tem muito ouvinte participando conosco desde o início da programação aqui da Rádio Bandeirantes hoje, né? Quando a gente está levando essas notícias ao ar, porque o que interessa, a gente está discutindo aqui muitas questões interessantes, mas o que interessa para o ouvinte aqui é o seguinte: vai diminuir
o valor do meu botijão de gás, quando? Tem uma resposta para isso, Adriano? Olha só, eu acho que essa questão do botijão, a gente tem que entender, acho que está tendo uma grande confusão, né? Na realidade, quer dizer, o botijão de gás, ele hoje é usado praticamente por 90% da população brasileira para cozinhar, né? E você hoje tem uma política onde a camada de baixa renda e a camada de alta renda tem subsídio, né? O subsídio, que eu falo, é um subsídio Robin Hood ao contrário, né? Essa história do governo falar de vender botijão fracionado, né? De você chegar lá numa revendedora, coloca aí R$10, R$20, R$50, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Por quê? Na hora que você começar a vender, caso essa política seja feita, botijão fracionado, você tem que ter duas preocupações. Primeiro, segurança. O botijão, no fundo, é como se fosse uma granada, que não explode, tá certo? Então você vai ter que ter muito cuidado ao colocar uma quantidade menor de botijão numa revenda, né? A própria pessoa que vai fazer isso, o profissional, vai ter que ser muito bem treinado. Entendeu? Outra coisa, vender fracionado vai ficar mais caro, né? Porque quando você vende aos pouquinhos, quer dizer, aqueles R$10 vai ser o preço pela quantidade de gás, né? Que é um gás líquido, mais caro do que quando você compra o botijão cheio. Eu acho o seguinte, se a gente quer vender botijão barato para as camadas de baixa renda, eu acho ótima essa política, mais uma política social. Mas aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer como faz na energia elétrica. Na energia elétrica você tem uma tarifa social que é paga pelas famílias de baixa renda. Então você, por exemplo, pode pegar esse cadastro das famílias de baixa renda e vender e entregar botijão pela metade do preço, com um subsídio até maior do que existe hoje. E quem tem renda alta, que pague o preço cheio do botijão. Até porque o que está dentro do botijão, que é o GLP, né, o gás liquefeito, ele é igual gasolina, que ele determina o preço desse produto, é mercado internacional. Então, acho assim, quer fazer política social com botijão de 13 quilos para baixa renda? Ótimo, apoio inteiramente. Agora, essa história de vender fracionado, a gente tem que ter muito cuidado, porque isso me cheira um pouco a populismo. Sobre custo de produção, Adriano Pires, qual é o derivado de petróleo que custa mais? O gás é o mais barato deles? Olha só, isso aí também é uma conta difícil de fazer, porque quando você entra com um barril de petróleo numa refinaria, né, você tira desse barril vários produtos, né? Por exemplo, você tira gasolina, você tira diesel, você tira GLP, né, você tira querosene de aviação, e esses produtos também eles saem em quantidades maiores ou menores, dependendo da qualidade do petróleo. Você tem um petróleo mais leve, né? Você tira mais produtos nobres, como é o caso do gás, como é o caso da gasolina. Você tem um petróleo mais pesado, você tira derivados mais pesados, mais poluentes, como óleo e combustível. Então, na realidade, não dá para falar assim, na refinaria, quanto custa um litro de gasolina, quanto custa um litro de gás liquefeito, quanto custa um litro de diesel. Porque, na realidade, você tem uma série de fatores técnicos, desde a qualidade do petróleo que está sendo usado até a especificação técnica da refinaria, que não permite a gente estar separando esses custos. Então, na realidade, você sempre fala, dependendo da refinaria, dependendo da qualidade do petróleo, de um custo médio de refino. Adriano, a gente está falando aqui da coisa do botijão de gás, mas com esse aumento da oferta, essas obras todas de infraestrutura, não dá para fazer aumentar esta infraestrutura de distribuição do gás e fazer gás encanado, acabar com essa transação de botijão no Brasil? Porque isso é uma coisa que já não existe há muitos anos em vários países, né? A gente pode chegar a esse mundo? Isso é uma pergunta interessante, pelo seguinte, o pessoal fala, nos Estados Unidos você vende gás fracionado, só quer dizer que a venda é muito pequenininha. Nos Estados Unidos, quem usa botijão para fazer um churrasco, para fazer camping, a totalidade praticamente das famílias americanas cozinha com eletricidade ou com gás encanado, né? Então, são duas realidades distintas, né? O futuro, né? Eu acho que se a gente for caminhando para um país moderno, realmente o certo era você ou cozinhar com eletricidade ou com gás encanado, né? Agora, para que isso aconteça, né, Thaís, você tem que fazer muito investimento em infraestrutura, né? O que é que fala de investimento em infraestrutura? Por exemplo, se a gente quer usar o gás do pré-sal para levar o consumidor, tanto da indústria como residência, para cozinhar, você tem que construir gasodutos que levem da plataforma do petróleo até o litoral. A gente tem só 3 gasodutos, com essa quantidade de gás que vai vir aí, a gente vai precisar pelo menos mais uns 3.
a gente tem que aumentar as unidades de processamento de gás, quando você trata o gás, você tira GLP, tira gasolina, para o que a gente chama de correntes que estão dentro desse gás. Você tem que aumentar investimento em indústria de transporte, indústria de distribuição. Você tem uma ideia, o teu ouvinte tem assim, um número para comparação, os Estados Unidos, a infraestrutura americana, na área de gás, por exemplo, é 100 vezes maior que a infraestrutura brasileira, né? Então, a gente está falando um país, por exemplo, a nível de duto de transporte, os Estados Unidos tem 500 mil quilômetros de duto de transporte, o Brasil tem 9 mil. Então, esse é um desafio. Sem investimento em infraestrutura, a gente não vai poder diminuir o consumo de botijão e aumentar o consumo de gás encanado. A gente conversou aqui com Adriano Pires, consultor de energia, diretor da Câmara Brasileira de Infraestrutura. Adriano, obrigada por falar aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, esclareceu muita coisa para a gente. Um bom dia para você. Um bom dia, Thaís.